andar pelas cidades, fica difícil imaginar como era tudo quando o concreto ainda não se fazia presente. Sem espaço, muitas espécies se refugiaram nos pequenos fragmentos que restaram. Mas alguns animais conseguiram se adaptar às cidades, no que restou de verde. Assim, de manhã, ainda temos trilhas sonoras no nosso café. No almoço, a distração em meio ao trabalho. E a qualquer hora, encantamento. Não há quem fique indiferente ao presenciar o comportamento de uma ave. Mas você conhece de fato todos os moradores alados da sua cidade? Se eu pedisse para você fazer uma lista das aves aí perto da sua casa, da sua cidade, com certeza nessa lista estariam o bem-te-vi, o pardal, a andorinha, alguma espécie de beija-flor, talvez um sanhaço, mas tenha certeza de que existem muito mais espécies pertinho de você. Se você parar e prestar atenção, você vai conseguir encontrar várias espécies de aves que talvez você achasse que só existissem nos livros. E você já pensou em passarinhar sem sair de casa? Ou melhor, pensou em fazer uma grande descoberta no seu próprio quintal? Eu vou te mostrar que isso é possível. Se você procurar no dicionário a palavra passarinhar, muito provavelmente vai estar escrito lá que a definição de passarinhar é caçar passarinho. E de fato, essa era a definição de passarinhar até não muito tempo atrás. Mas umas décadas para cá, uma atividade que é praticada em todo o mundo chegou com força no Brasil. E a observação de aves é um dos passatempos praticados ao ar livre que mais crescem hoje no Brasil. Mas geralmente quando a gente fala sobre observação de aves, a maioria das pessoas acha que precisa ir para a Amazônia, para o Pantanal, algum lugar distante e selvagem para passarinhar. E eu estou aqui no Centro de Lazer do Trabalhador, um parque urbano na cidade de Valinhos, na região de Campinas, para mostrar para vocês que passarinhar não significa só ir para o meio da natureza selvagem. A gente acabou de encontrar aqui um ninho de ferreirinho relógio, que é uma espécie de passarinho pequenininho, pesa menos que uma folha de papel. O ninho já está com filhotes, eles já estão alimentando os filhotes. Além do ferreirinho relógio, a gente registrou também o saí canário, uma espécie super discreta, geralmente passa desapercebido para a maior parte das pessoas. Ele tem esse nome porque, além de ter essa cabeça alaranjada, a vocalização dele também é semelhante à vocalização do canário da terra. Outro pequeno tesouro, literalmente tesouro, porque ela tem essa coloração aí, um amarelo, alaranjado, quase lembrando ouro, fica escondido aqui nas copas das árvores, mas sempre a gente consegue ouvir bastante, é aquela que está ali, ó, é a mariquita. Um passarinho super pequenininho, super delicado e que está presente aí quase que em todos os parques urbanos para quem consegue não apenas olhar, mas também observar. Geralmente, quando a gente pensa em sabiás e parques urbanos, logo vem à mente o sabiá laranjeira, que é de fato a espécie mais comum de sabiá do Brasil, aí está presente em vários parques urbanos. Inclusive aqui a gente registrou ele bastante, porque agora a gente está no auge da época reprodutiva, então os machos estão vocalizando muito para marcar o território e atrair a fêmea. A gente encontrou muito sabiá laranjeira aqui. Mas além do sabiá laranjeira, tem um outro sabiá que está paradinho ali, que é o sabiá poca. E o sabiá poca é uma outra espécie de sabiá que, se você prestar atenção, você vai também acabar encontrando um parque que tem perto da sua casa aí.
É um bicho que se parece muito, sabiás no modo geral, eles têm esse jeitão, né? Um jeitão sabiá de ser, vamos dizer assim. Mas o sabiá-poca, ele tem uma característica marcante que nenhum sabiá aqui dessa região vai ter, que é esse bico que vocês estão vendo super amarelo. Ele tem esse bico amarelo, especialmente agora na estação reprodutiva, fica muito evidente. Esse outro passarinho que a gente achou caminhando por aqui, ele até tem um jeitão de sabiá, mas se você prestar atenção, ele é um pouquinho menor e tem uma coloração bem uniforme. E esse é famoso, esse aí é o João de Barro, uma espécie de ave que também vai estar presente em quase todo o parque urbano que a gente tiver aí na região sudeste do Brasil. E o João de Barro, como você já deve saber, ele tem esse ninho super especial, é uma das únicas espécies de aves que constrói um ninho assim tão elaborado de barro. E esse ninho, na verdade, a gente costuma dizer que é a casa do João de Barro, mas na verdade é a maternidade do João de Barro. Porque depois dos filhotes criados nesse ninho, o João de Barro, ele literalmente abandona essa casinha e aí acaba abrindo espaço para outras espécies de aves que também precisam criar seus filhotes. E a gente fez um registro incrível aqui, a gente encontrou exatamente uma ave que está aí ocupando o ninho do João de Barro, mas sem pagar aluguel. Esse aqui é o bem-te-vi rajado. E o bem-te-vi rajado, ele é um parente, ele tem esse nome porque ele é um parente distante do bem-te-vi, embora ele não seja amarelo, ele tem essa coloração aí toda rajada, bem marcada, um pouco menor que o bem-te-vi, mas o bem-te-vi rajado é um bicho que veio de longe. O bem-te-vi rajado ele é uma ave migratória que só está presente aqui na região sudeste do Brasil entre o final de agosto e abril, março, e depois desse período ele vai passar o inverno na Amazônia. Então o passarinho que a gente está vendo aqui, num parque urbano, em Valinhos, esse passarinho, talvez você que esteja assistindo a gente aí, você não conheça a Amazônia, mas esse passarinho conhece. E a gente costuma dizer que passarinhar não é só ver passarinho, a gente está aqui num parque, no meio da cidade, e tem um outro bicho que, embora não tenha asas, está pousado aqui bem do nosso lado, num galho aqui. Essa aqui é uma fêmea de um gambá de orelhas brancas. E os gambás, eles são marsupiais, eles são parentes distantes do canguru. E dá pra gente ver direitinho os filhotes dentro da bolsa dela. Eu tô tirando várias fotos dela aqui, ó. Que essa aqui vai parar lá no aplicativo. A gente está dando aqui várias dicas sobre como perceber, como interagir com a natureza nas cidades. E essa aqui vai parar num aplicativo chamado iNaturalist, um aplicativo gratuito, onde se você não sabe a identificação de alguma espécie de animal, de planta, até mesmo de fungo, você tira a foto, coloca nesse aplicativo e alguma pessoa de qualquer lugar do mundo, e é qualquer lugar do mundo mesmo, vai lá opinar sobre essa identificação e logo você fica sabendo sobre a espécie. E mesmo quando a gente já sabe a espécie, como no caso aqui, esse é um gambá de orelha branca, a gente sobe as fotos lá mesmo assim, porque as observações de milhares de pessoas em todo o mundo ajudam a gente a entender melhor os animais, ajudam os pesquisadores a estudar esses animais. Então, além de observar, é importante registrar. A gente encontrou uma outra espécie de ave migratória aqui, ó. Aquele ali é o caneleiro de chapéu preto. É uma espécie que, inclusive, eu nem estava esperando encontrar aqui, porque ele é uma ave associada a áreas de florestas mais preservadas. Essas aves migratórias, às vezes, elas estão voando, sobrevoando a área de cidade, e elas precisam achar um ponto de descanso. É óbvio, quando ele passar aqui em cima e ver essa mancha verde, muito mais bonita na visão do passarinho, na minha também, do que a cidade ao redor, ele acaba parando para descansar aqui. Então, provavelmente, se a gente voltar aqui amanhã ou depois da manhã, esse caneleiro de chapéu preto não vai estar aqui, porque ele só passou para fazer um pit stop. E como que as aves conseguem viver nesses ambientes urbanos? Porque tem muita comida aqui também, então às vezes a gente não percebe, mas olha o que a gente achou aqui, ó. Uma casquinha de cigarra. Essa cigarra aqui passou a maior parte da vida dela embaixo da terra, se alimentando da seiva das árvores na raiz, e depois ela sobe
e vira essa cigarra que todo mundo conhece, que faz o barulhão, vocaliza, que é basicamente uma fase para reproduzir. Ela vive poucas semanas aí. E ela vive poucas semanas por quê? Porque muitas vezes ela é alimento de várias aves em ambientes urbanos. E tem sim passarinho que come cigarro. Quando a gente mudou um pouco de ambiente, a gente está aqui bem próximo ao lago. E a maioria das pessoas vem aqui nesse parque para ver os gansos e os patos que vivem nesse lago. Mas além de pato e ganso, aqui tem muita ave silvestre. Bem aqui na nossa frente, um ninhal com 2 espécies de garça. A gente tem a garça branca grande e a gente tem a garça vaqueira, que ela está no auge aí da plumagem nupcial dela, então ela está muito bonita. Ela está com essas manchas aí laranjas que geralmente a gente não vê fora do período reprodutivo. E nessas áreas mais abertas, nesses ambientes mais abertos, a gente encontra outras espécies de aves. Então a gente acabou de achar aqui esse macho lindo de coleirinha, que é uma espécie que foi super alvo aí do tráfico de animais silvestres, que as pessoas gostavam de capturar para botar em gaiola. Algumas pessoas ainda têm esse péssimo hábito, mas não precisa pegar os passarinhos, você pode observar os passarinhos. E uma outra espécie de ave que a gente encontrou aqui, um pouquinho ali para trás, que tem conexão aí um pouco com essa história de ave em gaiola, é o cardeal do Nordeste. O cardeal do Nordeste, a gente acabou de encontrar um casal aqui, é uma espécie que não é nativa dessa região. É uma espécie típica da região Nordeste do Brasil e todos esses cardeais que a gente costuma ver aqui na região de Campinas são provavelmente oriundos de uma população de cativeiro desses animais que foram capturados e soltos e acabaram estabelecendo aí territórios e estão por aí. Então, se a gente deixa a natureza livre, ela acaba encontrando o seu caminho aí e voltando a ser selvagem. Às vezes em uma manhã você consegue ver todos esses passarinhos que a gente encontrou por aqui. Mas ver é uma coisa, registrar é outra. Então, para a gente conseguir mostrar todas essas imagens para vocês, a gente contou aí com a dedicação enorme dos nossos cinegrafistas, o Tony Mendes e o Ricardo Custódio, e a gente também teve a ajuda de vários outros passarinheiros que, assim como a gente, também vem passarinhar aqui no Centro de Lazer do Trabalhador e já tiveram vários flagrantes incríveis, como esses que vocês estão vendo aí, dessa alma de gato, literalmente se fartando com essa cigarra. Enquanto Luciano Lima explorou um parque em Valinhos, eu e o cinegrafista Márcio de Campos partimos para Indaiatuba. Eu vou acompanhado de um grupo que tem chamado a atenção de quem costuma frequentar o parque. Roupas camufladas, câmeras fotográficas apontadas para o alto. A menina que andava de skate parou para ver. Quem saiu para caminhar também notou essa movimentação. O pessoal tudo olhando para cima. Sabe o que é essa turma aí? Gente, é do Ibama, de alguma coisa? Não sei. É o primeiro encontro de observação de aves da cidade. Divididos em grupos, os observadores logo começam a revelar toda a riqueza do parque. A gente tinha aberto 120 inscrições e lotou rapidamente, a gente ficou muito feliz. E no final foram mais de 250, a gente teve que abrir mais vagas, chamar outros guias para ajudar a gente a formar outros grupos. Então, assim, é muito gratificante ver esse interesse da população para a observação de aves, porque isso estimula também a conservação, a preservação da natureza em geral. Principalmente com quem está começando, porque a gente vê a alegria nos olhos, assim, de quando eles encontram uma espécie nova, quando eles conseguem identificar sozinhos pela primeira vez. E é muito legal ver essa sementinha sendo plantada em várias pessoas, isso vai se multiplicando, é muito prazeroso. Tabata, o que você viu aqui? A gente viu, consegui ver o Garibaldi, né? A
A gente conseguiu observar uma lavadeira mascarada fazendo ninho, ela pegando a agulha do pinheiro, né, para fazer o ninho. E ela fez o ninho em uma goiabeira, aqui na beira da água. Aqui nós temos um pé de pitanga que está carregado. Para o observador é bom, mas para as aves é melhor ainda. Aqui no parque a gente tem mais de 115 espécies já registradas aqui. Durante a passarinhada, 26 espécies foram observadas. Entre os destaques, teve a saíra de chapéu preto, o curutié e o gavião caramujeiro, que fez questão de deixar claro o porquê do nome. Ó, gente, vocês estão escutando esse assobio bem fininho aqui? Sim. É o fim-fim, ó, tá vendo ele ali? Ele é bem colorido, amarelo, azul. Olha que lindo! Bonito agora no sol, né? Deixou todo mundo ver e foi embora. E aqui a gente vai abrindo o nosso olhar, né? E isso chama a atenção do pessoal que veio aqui caminhar, até o pessoal que estava aqui fazendo atividade no parque, entrou para passarinhada, é muito bacana, vai contagiando, né? Comecei há pouco tempo, né? A passarinhar também. Ah, faz pouco tempo? Pouco tempo. Comecei em agosto. Tô gostando muito, é uma terapia, sabe? E eu tô muito feliz que ela tá gostando muito também, ela tá amando. É a primeira experiência com observação de aves? Nunca tinha participado? Nunca tinha. Costumo fazer spot por aqui, né? E nunca tinha parado para prestar atenção. Vi o beija-flor, vi o bem-te-vi. Não via. Agora vejo. E já vou levar essa experiência para o meu entorno de casa. Que legal. O parque era um parque invisível. Na parte das aves, sim. Infelizmente, eu não tinha tido esse despertar que estou tendo agora. Parabéns, um abraço aqui. Conseguimos mais uma observadora de aves aqui em Indaiatuba. Foi bem surpreendente a reação da população, esse interesse, engajamento. Nossa, a gente ficou muito feliz, muito mesmo. Ele é o único pica-pau que tem uma faixa branca no olho. Continuando as dicas aí de aplicativos para você reconhecer as aves ou a natureza está mais perto da sua casa, tem também outro aplicativo gratuito incrível, é o Merlin, que é o nome, na verdade, de uma espécie de falcão dos Estados Unidos. É um aplicativo que foi desenvolvido pela Universidade de Cornell, traduzido para português. Procura os pacotes de aves que tem lá e aí você consegue conhecer as aves. Você tem um guia de identificação, você tem os sons, você tem um mapa de distribuição para saber se de fato aquela ave ocorre onde você mora. E esse aplicativo, para quem fotografa, ele ainda tem uma função incrível, que é uma função de inteligência artificial que identifica a foto. Então, às vezes, mesmo uma foto que você tire com o celular, se o passarinho não estiver muito longe, ele consegue ir lá e identificar a foto através da inteligência artificial. Merlin, um aplicativo incrível para você que quer conhecer a natureza próxima da sua casa. Uma questão fundamental para você contemplar a vida que existe à sua volta é realmente você dedicar um tempo do seu dia para fazer isso. Porque nesses intervalos você pode fazer descobertas incríveis. Um dos momentos mais marcantes que eu vivi foi quando eu avistei uma tesourinha da mata, aqui em casa. Essa espécie é ameaçada de extinção e ela é endêmica da Mata Atlântica. Eu nunca tinha visto antes e jamais imaginaria que veria aqui no quintal, né? Então, só foi possível observar essa espécie aqui porque eu dediquei um período da manhã para observar as aves de um modo geral e ela foi a grande surpresa do meu dia. E na correria do dia a dia, observar o quintal de casa pode ser uma bela opção para quem quer ficar mais perto das aves. Uma forma de potencializar isso é ter comedouros. O de casa sempre tem visitantes, alguns frequentes, outros nem tanto. Nesse ambiente eu já tive muitas surpresas. Você conhece essa espécie?
um jovem de sanhaço de fogo. Já observei também um adulto dessa espécie, mas é raro encontrá-lo por aqui. E aqui basta parar para sempre ter uma surpresa e um belo registro. Se tiver alguma dificuldade para identificar as espécies, além das dicas que o Luciano Lima deu, tem ainda o site Wikiaves, onde você tem acesso a sons e imagens que podem te ajudar. Aliás, nesse site você consegue também filtrar e ver a lista de espécies específicas fotografadas na sua cidade. Na lista, na cidade de Valinhos, por exemplo, onde eu moro, tem um lifer registrado aqui no meu quintal. Lifer é quando um observador de aves faz um registro pela primeira vez, seja para a cidade ou para o próprio acervo pessoal. Acredite, uma saíra 7 cores veio visitar a minha casa. A espécie é incomum para essa região, geralmente é avistada no litoral. Mais uma prova do quanto a natureza pode surpreender. Você imaginaria que essa ave pode aparecer por aí, bem pertinho de você? Então acho que a dica é a gente ficar sempre atento e dedicar um tempo do nosso dia para contemplar as belezas da natureza, porque tem muita coisa bonita perto da gente. A regra de ouro de todo observador: a natureza só se mostra para quem tem tempo. Por isso, nós descobrimos esse ninho aqui. Estamos no Parque Ecológico de Campinas e vimos que um sabiá-barranco estava vindo para cá. Chegamos mais perto para observar e descobrimos um ninho com um ovo e um filhote. Em outras palavras, observar não é apenas olhar, enxergar, ver, é também perceber. E olha que existem aves que são praticamente imperceptíveis, quase que invisíveis. O que você vê nesse galho? Aparentemente nada. Eu vou pedir para o cinegrafista Ricardo Custódio fechar bem o zoom e aí você vai encontrar o mestre da camuflagem. Um filhotão de urutau. Hoje ele está sozinho. Há cerca de 15 dias, nossa equipe flagrou a família completa. Com uma diferença de 4 dias, é possível notar que 2 indivíduos adultos se revezam no cuidado com o filhote. Não dá para afirmar qual é o macho e qual é a fêmea, mas o Terra da Gente já mostrou em outra ocasião que eles fazem essa troca de turno. Na semana passada, o filhote já estava sozinho a maior parte do dia. Numa das gravações, parecia bem atento, deixando à mostra as grandes pupilas negras. Logo, logo ele seguirá o próprio destino e, assim como os pais, terá que entender que o território é compartilhado com muita gente. Melhor então, seguir caprichando na camuflagem. Passar despercebido, ficar ali quietinho, pode ser uma boa estratégia quando o ambiente não estiver favorável. Aves da cidade, aves da natureza, pinturas aladas que todos os dias nos encantam e nos fazem refletir. A vida pode ser mais leve, mesmo em meio às adversidades.
E a adaptação é também uma forma de resiliência, de sobrevivência. Uma grande lição.